Olá, gente. Vamos para mais uma aula de citologia e hoje vamos falar sobre citoplasma e organelas celulares. Então vamos lá. Então o citoplasma, ele é um espaço intracelular, ou seja, ele vai estar dentro da célula, entre a membrana plasmática e o núcleo. Lembra que nós já vimos a membrana plasmática e vimos que ela é uma barreira semipermeável e que delimita o que está dentro e o que está fora da célula. O citoplasma vai estar dentro da célula. Vai estar presente em todas as células, sejam elas eucariontes ou sejam elas procariontes. Tá? Vai estar constituído por uma substância coloidal, semifluida, algo meio gelatinoso, tá? Chamado de citosol. E esse citosol ele vai ser formado por água, sais minerais e moléculas orgânicas. Nesse citosol, no citoplasma, a gente vai encontrar o que chamamos de organelas celulares. Essas organelas, nós vamos ver nos próximos slides, que ela tem funções específicas dentro dessa célula. Quando nós estudamos membrana plasmática, nós vimos que ela, de certa forma, é uma barreira, certo? Semipermeável, e que ela, além de delimitar o espaço intra e extracelular, ela é que vai dar os contornos da célula, certo? Bom, do ponto de vista estrutural, na célula, a gente vai poder encontrar o chamado citoesqueleto, tá? Então, esse citoesqueleto ele vai ser formado de filamentos e de microtúbulos, algumas vezes proteicos, tá? E esse citoesqueleto é que vai dar uma certa sustentação à célula. Então, quando a gente olha nessa figura ao lado, a gente vê essa parte mais em azul, que isso é o núcleo, tá? E esse monte de fios amarelos aí, ó, parece uns cabelinhos amarelos, isso nada mais é do que citoesqueleto, tá? São filamentos e microtúbulos que vai dar sustentação a essa célula. Bom, o citoplasma, assim como a membrana plasmática, ele também é fluido e ele também é dinâmico, tá? Porque eu tenho esses filamentos, eu tenho esses microtúbulos e embebidos nele, mergulhados nele, eu tenho essa substância meio coloidal, meio gelatinosa, que vai preencher todo o espaço intracelular, tá? E suspensos nesse citosol, a gente tem o que nós chamamos de organelas. Então você veja que a célula ela é uma estrutura muito bem arquitetada. Do ponto de vista arquitetônico, ela é muito bem estruturada. Então, eu estou falando tanto em organelas, mas o que seriam essas organelas? Então, as organelas são pequenas estruturas responsáveis por determinada atividade dentro da célula. Então, vamos imaginar uma fábrica e vamos comparar ela com uma célula. Então, eu posso dizer que a membrana plasmática ela pode ser a parede da fábrica. Tá? É o que delimita o que está dentro da fábrica e o que está fora da fábrica. O citosol ou citoplasma, a gente vai considerar o interior dessa fábrica. Bom, as organelas nada mais seriam do que os operários que trabalham dentro dessa fábrica. Tá? E o núcleo seria justamente aquele que vai comandar todas as ações dentro da fábrica. Tá? Então, a célula nada mais é do que uma usina, do que uma fábrica, uma geradora de energia, tá? De um trabalho. Não por acaso, quando nós vimos o conceito de célula, nós vimos que a célula é a unidade funcional de todo ser vivo. Tá? Então, a maior parte dessas organelas, ela vai apresentar um tipo de membrana igual ou parecida com aquela mesma membrana que está em volta da célula, aquela membrana plasmática. Tá? Então, eu tenho algumas organelas que são membranosas, enquanto outras organelas elas não são membranosas. Tá? Ok, mas quem são essas organelas? Né? Quem são essas operárias dentro da célula que estão lá executando atividades e são responsáveis por algumas atividades importantes
dentro dessas células. Então, são 7 as organelas mais importantes, tá? O retículo endoplasmático liso, e aí a gente tem ele aqui, ó. Deixa eu botar o cursor aqui. Retículo endoplasmático liso, ou não glandular. Ele vai ser responsável tanto por transporte, mas também pela inativação de algumas substâncias e pela síntese de esteroides. Lembra que quando nós falamos sobre lipídios, nós referimos à produção de esteroides. Tá? Então, quem vai estar responsável é o retículo endoplasmático não glandular ou liso. Bom, se tem o não glandular, eu tenho o glandular ou rugoso. Retículo endoplasmático rugoso, que vai estar responsável pelo transporte de substância e pela síntese proteica. Essa síntese proteica ela é decorrente dos ribossomos que estão incrustados, ou seja, ligados a esse retículo endoplasmático rugoso. Tá? O nome rugoso vem justamente dessa presença desses ribossomos ligados a essa organela. Bom, nossa próxima organela é os ribossomos, que está responsável justamente pela síntese proteica. Então, quando a gente pensa nas ligações peptídicas entre aminoácidos, a gente vai lembrar desses ribossomos, que vai estar lá responsável por fazer essas ligações e por gerar polipeptídeos e proteínas. Tá? Nosso próximo organela é o complexo de Golgi, tá? O complexo golgiense. Ele vai estar responsável pela síntese de carboidratos. Então, quando a gente pensa lá as ligações entre monossacarídeos e formação de carboidratos complexos, a gente lembra do complexo de Golgi. Além disso, ele vai estar responsável pela secreção de substâncias e pela eliminação de algumas secreções proteicas. Tá? Nosso próximo organelo, lisossomos. Então, lisossomos, eles são responsáveis pela digestão intracelular. Okay? Então, são vesículas. Essas vesículas, dentro dela tem algumas enzimas, e essas enzimas é que estão responsáveis pela digestão intracelular. Bom, depois delas nós temos as mitocôndrias. E as mitocôndrias são usinas de energia dentro da célula. Tá? Ela vai estar responsável pela respiração celular. Bom, por fim, a gente tem o que a gente chama de centríolos. E os centríolos, eles vão estar responsáveis pela formação dos fusos mitóticos durante a divisão celular. Então, quando a célula está se dividindo, os centríolos eles estão ali em grande atividade. E, além disso, na formação dos cílios e dos flagelos. Cílios e flagelos são formas da célula muitas vezes se locomover. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no espermatozoide, o espermatozoide ele precisa de locomoção, tá? Ele precisa de mobilidade. Então, essa mobilidade, quem vai dar é justamente os centríolos, formando o que a gente chama de flagelo. Tá? Já algumas estruturas de alguns animais, como é o caso, por exemplo, do paramécio, ele é um organismo unicelular ciliado. Ele tem vários cílios. Então, esses cílios é formado também pelos centríolos. Bom, eu falei sobre a célula animal, mas a célula vegetal ela vai se diferenciar da célula animal pela presença de algumas estruturas, que é a parede celular, os cloroplastos e o vacúolo. Então, a célula animal ela não vai apresentar o que a gente chama de parede celular, que na célula vegetal ela é formada por celulose. Essa parede celular ela tem função de sustentação, certo? E além disso, ela vai estar controlando o equilíbrio osmótico dentro da célula, ou seja, a entrada e a saída de água dentro dessa célula. Então, a parede celular seria como se fosse essa caixinha aqui, ó, onde dentro dela eu tenho a célula. Professor, e na célula vegetal eu não vou ter membrana plasmática? Vai ter membrana plasmática também. Tá? Então, eu tenho aqui a parede celular, a parede celular,
Mais interna aqui, essa parte mais esbranquiçada aqui, eu tenho a membrana plasmática. E no interior eu tenho o citoplasma. Certo? Bom, eu tenho todas as organelas que tem lá na célula animal. Certo? Só que, além delas, eu tenho mais duas, que são os cloroplastos, essas estruturas em verde aqui, e os vacúolos, que é essa região aqui grande, tá? O cloroplasto ele vai estar relacionado ao processo de fotossíntese que a célula executa, né? Lembra que a célula vegetal ela é um ser autótrofo, né? Os vegetais são autrótrofos, eles sintetizam seu próprio alimento e essa sintetização é por meio da fotossíntese. Quem vai atuar celularmente nessa fotossíntese são os cloroplastos. Tá? E além disso, eu tenho o vacúolo, que tem a função também de dar o equilíbrio osmótico, ou seja, de expulsar muitas vezes líquidos, substâncias que estejam dentro da célula. Então, nos slides anteriores, nós vimos figuras, né, mais didáticas para que a gente pudesse entender a localização e estrutura, mas essas duas figuras que eu trago agora, essas duas imagens, que não são figuras, são imagens, elas são de células reais, né? Eu tenho uma célula vegetal e uma célula animal, né? Essa imagem ela é feita por microscopia, um outro tipo de microscopia, não é microscopia óptica, tá? É uma microscopia eletrônica de varredura, que a gente chama, onde a gente pode, além de observar a estrutura da célula, a gente pode também observar a presença das organelas. Então, observa que existe uma grande diferença quando a gente visualmente já da célula animal para a célula vegetal. Observa que a célula vegetal ela está dentro de uma caixinha, ó. Observa aqui, ó. E o nome dessa caixinha a gente já sabe qual é, se chama parede celular. Observa que a célula animal ela já é mais livre, ela já está uma conformação mais frouxa do que a célula vegetal. A gente tem uma região grande dentro da célula que a gente chama de núcleo, tá? Então, ó, tanto na célula vegetal como na célula animal a gente tem essa questão desse núcleo e além disso a gente tem as organelas. Então, aqui eu tenho o complexo de Golgi, tá? Eu tenho mitocôndrias aqui, certo? Aqui, ó, eu tenho vários, essas regiões em branco aqui, eu tenho vacúolos, são vários vacúolos, tá? Eu tenho outras regiões aqui, ó, onde a gente tem chamado de cloroplastos, certo? Gente, só fique esperto que, a depender do tipo de célula, a que tipo de tecido aquela célula esteja fazendo parte e que tipo de órgão esteja envolvido, a gente muitas vezes na célula a gente vai ter um determinado tipo de organela em maior quantidade do que outro, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma célula que está presente no estômago. Então, as células do estômago, elas são células que secretam muitas enzimas e que, principalmente, o ácido gástrico. Então, são células que estão envolvidas no processo de digestão. Consequentemente, eu vou ter uma quantidade ali de lisossomos. Então, essas células no estômago, ela vai ter uma quantidade de lisossomos maior do que, por exemplo, de mitocôndrias ou de ribossomos que estão envolvidos em um outro processo, em uma outra função que não seja digestão, certo? Lembra, as células elas vão ter todas as organelas, só que a depender do tipo de célula, tecido e função, a gente vai ter uma quantidade de organela maior do que outra. Certo? Um outro exemplo, só para que a gente possa fixar essa informação. As células da musculatura. Então, células da musculatura, elas gastam muita energia. Eu preciso, o tempo todo, de uma quantidade energética muito grande, porque está relacionado à contração muscular, à mobilidade, à locomoção, certo? Então, esse tipo de trabalho, eu vou precisar de maior quantidade de energia.
Se eu precisar de uma grande quantidade de energia, eu vou precisar de algumas organelas nessas células que estão envolvidas nesse trabalho, que no caso seriam as mitocôndrias. Então eu vou ter muito mais mitocôndrias nessas células do que, por exemplo, um lisossomo que está envolvido numa digestão intracelular. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fui.